Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ruana Brauna, faço parte do projeto Chega Amiga e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a segunda onda do feminismo. Os três pilares da segunda onda do feminismo são a luta por igualdade, a não discriminação e a voz política. Antes de iniciarmos o estudo sobre a segunda onda do movimento feminista, é necessário entendermos alguns conceitos. Primeiramente, trarei para vocês o conceito de patriarcado, que consiste em forma de organização política, econômica, religiosa e social, baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos mais velhos sobre os mais jovens e da linhagem paterna sobre a materna. O patriarcado surgiu da tomada do poder histórico por parte dos homens que se apropriam da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos, os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica por meio dos mitos e da religião, que perpetuam como única estrutura possível. Observando esse conceito, podemos perceber que o patriarcado ele vem como maneira de ditar a única maneira possível de se viver em sociedade. Outro conceito de suma importância também para melhor entendimento da matéria é o conceito de sexismo, que consiste em conjunto de todos a cada um dos métodos empregados no seio do patriarcado para manter uma situação de inferioridade, subordinação e exploração ao sexo dominado, o feminino. O sexismo abarca todos os âmbitos da vida e das relações humanas, ou seja, não se trata de costumes, piadas ou manifestação do poderio masculino em um momento determinado, mas de uma ideologia que defende a subordinação das mulheres e de todos os métodos utilizados para que essa desigualdade se perpetue. A construção dessa sociedade extremamente machista perpassa por décadas, séculos e até milênios. Podemos observar algumas culturas milenares que perpetuam a ideia de que a mulher é um ser inferior, não detentor de direitos e deveres, que não tem personalidade própria, personalidade política e jurídica. Agora, podemos entrar no assunto em si, que é a segunda onda do feminismo. A segunda onda do feminismo se deu por volta das décadas de 60 e 70 do século XX, e foi marcada por inúmeras manifestações e movimentações revolucionárias, tais como o movimento hippie, o Woodstock e também a Revolução Feminista. Vale lembrar que nessas décadas muitos países do mundo estavam vivendo regimes ditatoriais e surgiram inúmeros movimentos contra esses regimes ditatoriais, movimentos revolucionários. Com isso, nasce a segunda onda do movimento feminista. Nasce então a segunda onda feminista, primeiramente nos Estados Unidos e depois na França, cuja maior bandeira é a não discriminação de gênero. Buscava-se uma política de respeito às diferenças e à equidade de gênero, que é o princípio basilar de todo o movimento feminista. As feministas da segunda onda entendiam que as desigualdades culturais e políticas estavam intrinsecamente ligadas. Buscavam, assim, incentivar as mulheres a se reconhecerem como seres detentores de direitos e deveres, como seres políticos, como atores políticos dentro de uma sociedade, conceitos estes que não eram nem sequer conhecidos pelas mulheres. Nessa época também ficou marcada uma revolução sexual com o surgimento da pílula anticoncepcional. Nessa época, ainda não se sabiam os efeitos colaterais da pílula. Entretanto, o surgimento dela representou uma grande revolução, uma vez que agora a mulher poderia escolher quando ser mãe. Antes de falar um pouco sobre a obra de Beth Friedan, A Mística Feminista, publicada em 1963, vamos fazer uma breve introdução sobre a sua precursora, Simone de Beauvoir, na sua obra O Segundo Sexo. A obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, publicada em 1949, traz um mindset para as mulheres a respeito da posição delas na sociedade. Na sua obra, ela descreve a sociedade e o homem como um ser que se apropriou do sentido do positivo, homem, e do neutro, ser humano, deixando o lado negativo para a situação do outro, que nesse caso é a figura da mulher.
Nesta obra, Simone pôde perceber que o sentido do gênero feminino, do sexo feminino, passou muitos anos a ser limitado pela ótica do patriarcado. A autora expõe o desenvolvimento da opressão masculina no decorrer de histórias, religiões, mitos e também da convivência em sociedade. Muitas dessa opressão se dão pelo fato do masculino ser trazido como norma positiva. Em 1963, a autora Beth Freeman trouxe o livro A Mística Feminista, retomando as ideias do livro Segundo Sexo, livro este que é basilar para todo o estudo do movimento feminista. Neste livro, a autora colhia o depoimento de mulheres brancas de classe média a respeito de como elas eram vistas dentro do seu lar e líderes na sociedade. Nesses depoimentos, foi percebido que as mulheres eram vistas como aquela figura da bela, recatada e do lar. Com isso, Friedan acabou por desmistificar o papel da mulher na sociedade, convidando elas para que pudessem reviver os ideais feministas de primeira onda e, com isso, também reviver os seus direitos políticos e lutar para conquistar mais e mais direitos e sair dessa caixinha da mulher rainha do lar. 2 anos depois, na França, as mulheres recebiam o direito de poder trabalhar sem a permissão dos maridos. Com isso, a gente observa o quanto absurdo era a legislação antiga, tendo em vista que as mulheres precisavam de autorização para fazerem atos simples da vida civil. Em 1969, a ativista e autora feminista Carol Hanis trouxe o slogan "O pessoal é político", que se tornou uma frase emblemática no feminismo de segunda onda. Com isso, na segunda onda do feminismo, surge a noção geral de que o machismo é estrutural. Com isso, podemos considerar que a queda do patriarcado é fundamental para que isso possa ocorrer. A década de 60 também foi marcada pelo colapso do colonialismo europeu. As mulheres das antigas colônias passaram a criticar o feminismo ocidental e etnocêntrico por entender que não era inclusivo para as mulheres das colônias. O feminismo de terceiro mundo está inteiramente ligado ao pós-colonialismo. Feministas negras como Angela Davis e Alice Walker compartilham desse pensamento. É importante aqui nesse momento nós trazermos ao debate a importância dos recortes dentro do movimento feminista. Muita gente chega para dizer, mas fazendo essa subdivisão não está dividindo o movimento? E eu digo a vocês que não. Podemos observar que as lutas de diferentes mulheres são totalmente diferentes. Por exemplo, uma mulher branca de classe média não enfrenta as mesmas lutas que uma mulher negra periférica. Da mesma forma, a mulher cis não enfrenta as mesmas lutas que a mulher trans. Com isso, podemos observar a importância da interseccionalidade entre os movimentos feministas, a fim de abranger minimamente cada recorte social. Com isso, um novo perfil passou a se esboçar. E no decorrer do tempo, esse perfil vai se modificando cada vez mais para entendermos finalmente que não existe um padrão exato e correto a ser seguido. Diante de tudo que conversamos aqui hoje, podemos entender a extrema importância do movimento feminista na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Logo, convido todos e todas a conhecerem muito mais do movimento feminista em todas as suas nuances, em todas as suas ondas, além de conhecer um pouco mais sobre a evolução do feminino, da mulher na sociedade. Vamos aprender?